nações. Noite de chorarmos e orarmos pelas almas. Noite de missões. Noite de clamarmos pela nossa nação. De clamarmos pelo nosso estado. De clamarmos pela nossa cidade. De clamarmos pelo nosso bairro. De clamarmos pela nossa família. De clamarmos pelas pessoas que estão do nosso lado. Mas quem clamará por ti? Mas quem chorará por ti? Sua formosura se escondeu. Mas quem clamará por ti? Mas quem chorará? Quem se levantará se a nação haverá paz em ti? Seu rio fluirá e serás um manancial de águas. E se a nação clamar, se a nação clamar, haverá paz em ti. Seu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas. Tudo que precisamos nessa noite é clamar ao Senhor. Oh, haverá paz em mim e em ti. E por amor a ti, eu não me calarei até ver sua luz. Então me decidirá, são suas portas, louvor, seus muros, salvação.
a salvação nesse lugar. Então decidirá, são tuas portas do amor, teus juros, salvação. Se a nação clamar, haverá paz em ti, haverá paz em ti, Brasil. E serás um manancial de águas vivas. Quero ouvir a tua voz, igreja. Se a nação haverá paz em ti, rios de águas vivas estão fluindo nesse lugar. Rios de águas vivas fluirão nessa nação. E serás um manancial de águas vivas. Se a nação, se a nação, oh, haverá paz. Serás um manancial de águas vivas. Esse rio está nesse lugar. As águas do Senhor estão nesse lugar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Boa noite, irmãos, paz esteja com todos. Glória a Deus pela presença do Senhor real e viva neste lugar. Coloca a sua mão à altura do seu coração. Glorifique ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser adorado e de ser glorificado. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor Todo-Poderoso. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor e quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
ajuda a vencer. É Ele que nos ajuda contra o inimigo, combatendo com o fogo do Espírito Santo. Acende a chama, Senhor. Acende as brasas nessa noite. Acende o fogo na tua igreja, Jesus. É o Senhor que nos ajuda todos os dias. Ah, Senhor, tu és grande, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. O sol tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Você veio nessa noite para adorar a Ele, e Ele está aí para ser adorado. O Senhor Jesus já se faz presente neste lugar. Adore a Ele em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
dos Senhores, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado aí e diga assim para ela: é bom estar contigo na casa do Senhor. Agora abaixa só um pouquinho a máscara ali e dá um sorriso só para ela aí. Ela ver o teu rosto. Glória a Deus. No nosso distanciamento conseguimos dar um sorriso para o nosso irmão. Glória a Deus. Amém. Quantos felizes na casa do Senhor nessa noite? Quantos fazem parte de um exército vitorioso? Um exército que faz parte do fogo do Senhor que já está nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Pelo Senhor, marchamos sim o seu exército, poderoso é sua glória, será vista em toda. Vamos acertar a nota aí, galera. Nosso sonido menor. Aleluia, Jesus. Vamos acertar esse negócio. Senhor, marchamos sim o seu exército, poderoso é sua glória, será vista em terra. Vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o hino da vitória, Glória a Deus. vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, marchamos sim o seu exército, poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória, Glória a Deus. vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Aleluias. Vem com Josué. Em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, anunciam salvação. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, anunciando salvação. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. E as muralhas cairão, e as muralhas cairão, e as muralhas cairão. Você pode dizer isso, igreja? E as muralhas cairão, e as muralhas, e as muralhas, e as muralhas, e as muralhas cairão, 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 e as muralhas cairão.
já estão caindo em nome do Senhor Jesus, porque Deus milagres está nesse lugar. Pode se assentar na presença do Senhor, queridos, glorificando o santo nome dEle, porque o Deus milagres está nesse lugar. Prepare o teu coração nessa noite, querido. Aquieta o teu coração. Recebemos a palavra nessa noite. Eu tenho certeza que vai arder no meu coração, vai arder no seu coração, queridos. Porque o Deus de milagres está nesse lugar. O Deus que muda história está nesse lugar. Aleluia, nós te adoramos, Senhor Jesus. Sabemos que Tu estás aqui, Senhor Jesus. Tu estás aqui, Espírito Santo de Deus. Tu estás aqui para mudar destinos aqui nessa noite, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, para sermos emocionados, mas estamos, Senhor, cultuando o Teu nome, Senhor Jesus, na razão da Tua palavra, onde ela diz, Senhor, que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor estaria presente. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagre, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Fica de pé, igreja. Nós queremos que o Deus de milagres está nesse lugar. Nós queremos que o Deus da nossa vitória está nesse lugar. Oh, diga a Deus. Oh, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Deus está trabalhando.
Deus não falha, Deus não falha. Escuta só, igreja. Há momentos na nossa vida que nós precisamos do Espírito Santo falando ao nosso coração. Ele traz à memória uma palavra que foi ministrada no culto de ação de graça do mês passado. Deus está trabalhando. Onde o povo estava diante do mar, queridos. Deus não falha, Deus não falha. O povo estava diante do mar. Deus não falha, Deus não falha. Deus está E eles estavam sem saída. Na frente deles o mar, atrás dele o faraó com seus soldados. E eles estavam sem saída. Mas a palavra que foi ministrada naquele dia ao teu coração, e que até hoje está ardendo no meu coração em muitas situações que acontecem na minha vida, queridos. Essa palavra tem me norteado, tem me dado uma esperança. Onde ela diz que usou o profeta aqui nessa noite, onde ele falou para cada um de nós que o povo ele não viu o mar se abrir na frente deles, porque o mar começou a se abrir do outro lado, queridos. O povo não viu o milagre diante deles, mas o milagre já estava acontecendo. Muitas vezes na minha vida, querido, e essa palavra tem me norteado, muitas vezes eu não vejo nada na minha frente. Eu me sinto sem saída, sem um escape. Mas o Espírito Santo traz essa palavra no meu ouvido e ele diz: filho, eu já estou trabalhando. Você já não está vendo, mas eu estou trabalhando. Aquele povo não viu o mar se abrir na sua frente. Aquele povo não viu o mar se abrir na sua frente. Mas do outro lado o mar já estava se abrindo. O milagre já estava acontecendo, queridos. Nessa noite, creia no teu coração. Creia no teu coração, querido. Deus está trabalhando ao meu, ao teu favor. O milagre já está acontecendo. Deus não falha, porque Ele não falha. Porque Ele é o nosso Deus de milagre. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus não falha, Deus não falha. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é Deus de milagre. Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu. Levante as suas mãos para o céu e declare, igreja: Deus de milagres, Deus de promessa. Caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus. esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessa. Caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus. Esse é
de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Não pare de dizer: Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. esse é quem tu és, Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Você pode aplaudir o nosso Deus essa noite. Aplauda glorificando o nome dele, recebendo o pastor com bastante alegria. Aplauda mais alto o nome dele nessa noite, igreja. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui. Aleluias. Aleluias. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Santo, 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 santo é teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Esse momento, levanta as tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos pela vida, Senhor. Nós te agradecemos pela presença, pela sua presença nesta noite em nosso meio, em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, Senhor. E obrigado pelo que vais fazer, Senhor. Continua manifestando a tua presença no meio dos louvores da tua igreja, dos ministros, dos músicos, compromissados com a tua obra. E assim nós agradecemos por todos os teus feitos. Que a igreja diga um amém gostoso. Amém. Pode se assentar. Obrigado, irmão Daniel, base fundamental. Obrigado aos músicos. E louvamos a Deus por esta igreja tão linda e abençoada, aonde na qual tiramos um momento para adorar, para louvar, para buscar a face do Senhor Jesus Cristo. E nada como termos um discernimento da presença de Deus no meio dos louvores. E quando nós estamos falando de louvores, nós estamos falando de canções, estamos falando de dança, estamos falando de tantas coisas que essa igreja tem arte. Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, compromissados com a palavra de Deus. E de que forma que nós assim podemos ter um discernimento?
através de pessoas experientes, que muitas vezes passam pela luta, pela prova, pessoas que você tem o discernimento de estar vendo se realmente as pessoas estão cantando, estão vivendo, se as pessoas estão dançando, estão vivendo o momento, se as pessoas estão tocando, estão vivendo o momento. É isso que traz a diferença, e que eu e você precisamos ter o discernimento das coisas. E nós louvamos a Deus porque esse é o discernimento que Deus tem trazido até essa casa, que é a casa do Senhor Jesus Cristo, aonde Ele habita e aonde nós tiramos um momento para adorar o Senhor. Igreja linda, a paz seja convosco. Maravilhoso é estar com vocês nesta noite, mais uma vez, sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus. Depois de uma manhã abençoada, agora à tarde, com certeza vai estar completando a obra que o Senhor fez. Já louvamos a Deus pelo ministério que já saiu falando de fogo, e fogo é algo conhecido diante de nós, porque nós somos amantes do fogo. Quantos amantes do fogo nós temos nessa noite? Glória a Deus. Desde a palavra de domingo passado até aqui se passaram 7 dias. Quantos dias? 7 dias. Nos traz a lembrança da palavra de domingo passado, onde 3 jovens, quantos jovens? Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha de fogo ardente. Passaram-se 7 dias. Eu não sei como que está sendo a sua vida, não sei se você está tendo uma experiência, ou se você teve uma experiência com alguém, ou se você passou ou está passando pela fornalha. Não sei. Não sei se você viu alguém entrando na fornalha, e também não sei se você entrou junto, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu só sei que nós estamos lidando com o fogo, e o fogo que ministra no nosso coração, o mesmo fogo que incendiou aquela fornalha, mas que não queimou os servos de Deus, é o mesmo fogo que está dentro do nosso coração, queimando em chama. Então a gente louva por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite num culto de missões, porque missões está no coração de Deus. Vamos ficar de pé. A gente agradece ao Senhor pela sua presença no meio dos louvores, como falamos, por ministros, músicos experimentados, e que muitas vezes passam pela fornalha para depois transmitir a nós a bênção do Senhor, a experiência de cada um. E assim a gente louva pela presença do Senhor através da dança, através do louvor. Sabemos que o altar já ficou pequeno, sabemos que não estamos tendo nem espaço para o pessoal da coreografia, mas aguente aí que a oportunidade de vocês vai chegar. E os dias para o palácio estão contados. Amém, igreja? A gente chegou, estava falando para os queridos, para as queridas da manhã, nós chegamos hoje de manhã aqui. A gente preocupado porque todo pastor tem uma preocupação de colocar as suas ovelhas num lugar aconchegante. Eu louvo pela sua humildade, que você entendeu que nós saímos de um lugar que era mais aconchegante do que esse, para pagarmos um preço. E eu louvo pela sua compreensão, pela sua humildade no seu coração. Mas hoje eu cheguei de manhã, a gente viu aqui, sabe, igreja, estava tudo encharcado, tudo molhado por causa das chuvas. A gente já brincou com a igreja, se um dia estiver chovendo, você sabe que chove aqui dentro, mas não deixe de cultuar. Você da chuva e aqui mesmo dentro armar teu guarda-chuva, e é isso que está acontecendo. De manhã a igreja estava lotada, com frio, com chuva, e agora no final da tarde é a mesma coisa. Mas a gente chegou aqui e se preocupou, a gente olha, a gente sempre quer o melhor. Mas dentro dessa preocupação, o Espírito Santo disse: fica tranquilo, porque é por pouco tempo, porque o palácio está saindo lá. Mas
o que a gente realmente quer é sair nesta humildade para o palácio, mas dentro desta mesma humildade e desse fogo que está dentro de nós neste lugar. Então eu quero que você perceba bem esse lugar, porque esse lugar é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde está acontecendo grandes milagres na nossa vida. Mas eu quero que você contemple esse lugar, porque um dia esse lugar vai ficar na história, esse lugar vai ficar na nossa memória, e nós todos vamos poder dizer que nós fomos, sabe, de patamar em patamar, até chegar ao palácio. E isso é gostoso, sabe, igreja? Porque é de patamar em patamar que o Senhor vai preparando a gente. E dentro dessa preparação a gente sabe que quando chegar em tal lugar aonde o Senhor Deus quer ministrar sobre todas as nossas vidas, nós nunca vamos esquecer de onde nós saímos. Nunca na nossa vida. Nós vamos para a palavra que edifica o nosso coração nesta noite de missões, terceiro domingo do mês, onde todos nós estamos debaixo de uma obediência, e isso é maravilhoso, estar debaixo de uma obediência. Então abra a palavra de Deus, lá no livro de 1 Reis, o capítulo de número 18, versículo 21 ao versículo de número 24, uma passagem bastante conhecido. E quando a gente fala isso para você sobre o passar pela fornalha de fogo, nós passamos alguns dias, agora poucos dias atrás, com uma família, um momento difícil da família, onde fomos convidados para entrar na fornalha de fogo ardente com a família. Mas quando nós nos colocamos à disposição de entrar, quando nós chegamos na porta da fornalha, nós já contemplamos o Senhor lá dentro, dizendo: pode vir, porque é meu propósito, porque é minha obra. E a gente louvou porque já veio o resultado. Amém? O capítulo de número 18, versículo 21 ao versículo de número 24 é a palavra que nós vamos edificar as nossas vidas nesta noite. Nos diz assim a palavra: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ter dúvida entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é, seguiu. Porém o povo não lhe respondia nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixem a nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam. E eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: essa é uma boa, ou essa é uma boa palavra. Amém? Senhor, nós te adoramos através dos louvores. Sei que o Senhor passeou no meio da igreja. Daqui a pouco o Senhor terá companhia, os Sadraques, os Mesaques e os Abednegos desta geração. Daqui a pouco, Senhor, através da tua palavra. Mas enquanto isso, nos prepara através da tua palavra, nos edifica nesta noite, ministra sobre nós diante de tudo aquilo que o Senhor quer falar, pois eis que nesta igreja tu és soberano, tu és o Senhor. Fala com a gente, fala aos nossos corações, usa-me como um canal de bênção, aos canais de bênção nesta noite de missões. É o que nós pedimos e te louvamos.
Agradecemos e que toda a igreja diga amém, Jesus. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, que é amante do fogo. Fala uma palavra de bênção e convida ele para se sentar apenas um instante na presença de Deus. Para você que vai anotar, existem muitos que anotam, outros anotam no coração. Nós já falamos sobre isso, isso é o importante. A gente daria um tema sugestivo, que poderia ser assim: o desafio do convite. Qual o nome do tema? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o tema desta noite, através da palavra que você vai ouvir, para depois praticar, é... Qual é o tema? Qual é o tema mesmo? O desafio do convite. Todos nós conhecemos hoje, através da palavra de Deus, por experiência, a história do profeta chamado Elias, homem de Deus que muitas vezes foi usado pelo Senhor em várias situações. Um homem de Deus temido por muitos. Um homem de Deus que quando pedia fogo, o Senhor mandava fogo. Um homem de Deus respeitado por muitos. Um homem de Deus que por intermédio do seu ministério ajudou muitas pessoas. Muitas pessoas. Um homem de Deus que através da palavra, até nos dias de hoje, quando é pregado, isso nos traz uma ênfase através do Espírito Santo, um ânimo de saber que existia um homem como você, compromissado com a palavra de Deus. Mas a palavra ministra que certo dia, Elias, ele chegou ao seu povo para tirar algumas dúvidas naquilo e na qual ele estava vendo diante da nação. E a palavra do Senhor ministra que ele queria provar para o povo, para as pessoas, o Deus poderoso que ele servia. O Deus poderoso que ele, no entanto, tinha um compromisso como eu e você. Nesta noite temos um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Então a palavra de Deus diz que ele se achegou diante do povo, para, no entanto, lhe tirar todas as suas dúvidas, porque ele viu que o povo uma hora estava com o Deus Todo-Poderoso, outra hora estava com Baal. O povo estava dividido em dois pensamentos. E Elias conhecia por experiência o Deus Todo-Poderoso. Então a palavra de Deus ministra que ele reúne o povo agora, porque ele queria trazer recado diante do povo. Então nós podemos entender que, quem sabe, Elias era conhecido em muitos lugares, mas não diante no geral de todo o povo. E a palavra de Deus ministra que nesse momento agora ele se achega ao povo para poder estar explicando e falando de um Deus todo-poderoso, um Deus que ministra, um Deus que resolve problemas, um Deus que faz as coisas acontecer. E ele chega para o povo dizendo: olha, vocês sempre ficam em dúvidas entram no coração de vocês, dúvida entra no pensamento de vocês, e vocês na realidade muitas vezes não sabem qual é o Deus na qual vocês servem. Uma hora vocês estão com Deus Todo-Poderoso, outra hora vocês estão com Baal. Mas no entanto Elias, com todo o seu coração voltado ao Senhor, ele queria demonstrar quem era o Senhor para o povo. Mas eu quero que a igreja entenda, enquanto ele falava, enquanto ele se expressava, o povo não dizia nada. A Bíblia relata que ele disse: até quando vocês vão ficar nesta dúvida, em dois pensamentos? E a palavra de Deus fala que o povo não reagiu.
O povo não teve uma atitude diante daquilo que na qual Elias, com toda a sua sinceridade, queria provar de um Deus todo-poderoso para aquele povo. Muitas vezes isso acontece conosco na nossa caminhada, na nossa jornada, e muitas vezes nós ficamos ansiosos para falar de Jesus para as pessoas, para falar de Deus para as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não nos dão aquela atenção devida, porque a palavra de Deus diz que mesmo Elias falando tudo isso, o povo não lhe dava atenção, o povo não reagia diante desta situação. Por quê? Porque, igreja, nós estamos vivendo dias atuais que na realidade o povo está cheio de palavras, de promessas, de discursos, de ideias de homens, de pessoas, e que na qual muitas vezes falam e não tomam atitude, falam e no entanto não reagem. Então na realidade o povo, e quando nós estamos falando do povo, você veja que Elias estava falando das pessoas que estavam de fora, das pessoas que ainda não tinham tido uma experiência com Deus Todo-Poderoso, mas no entanto ele, na sua ansiedade, queria apresentar um Deus Todo-Poderoso para aquelas pessoas que não ligaram, nem prestaram atenção para ele. Por quê? Porque isso que você está ouvindo, as pessoas, elas estão com um vazio no seu coração. As pessoas não estão mais interessadas apenas em palavras. E você veja que Elias disse: olha, se o Senhor que eu sirvo é Deus, vamos seguir Ele. Mas se no entanto Baal é Deus, vamos seguir. E o povo não falava nada, como você nesta noite está entendendo que o povo estava por aqui já de palavras. Palavras já não convencem. Palavras já não levavam a atitude nenhuma. Então isso que nós entendemos, que não adianta um belo discurso, porque isso não convence mais diante dos seus pensamentos. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo momentos difíceis diante de uma sociedade e que na qual não acredita mais nas palavras. Mas a palavra ministra que Elias estava falando a verdade. Ele queria provar que existia um Deus verdadeiro, como eu e você muitas vezes ficamos ansiosos diante de situações que a gente quer falar de um Deus para as pessoas e muitas vezes as pessoas não ligam para a gente. E isso muitas vezes acontece diante de pessoas conhecidas, isso muitas vezes acontece diante de parentes que estão ao nosso derredor. Porque as pessoas estão enfadadas de palavras. O que na realidade elas querem é atitude. E é necessário entender isso. Então a Bíblia relata que o que foi que Elias fez? Ele precisou apelar para o desafio. Elias queria demonstrar diante do povo um Deus todo-poderoso, mas no entanto o povo não estava nem aí, o povo não estava atendendo às suas palavras. Então a palavra de Deus diz que Elias, ele agora apela para o desafio para chamar a atenção do povo. Muitas vezes é preciso tomar uma posição. Muitas vezes quando não dá de um jeito, de uma forma, de uma maneira, nós nunca podemos desistir. Muitas vezes Deus quer usar a gente numa forma de desafio. Você e eu nunca podemos voltar para casa de mãos vazias diante de algo extraordinário que está dentro de nós e que nós precisamos mostrar para uma sociedade, nós precisamos demonstrar diante de um povo, mas muitas vezes existe essas formas de reações e muitas pessoas acabam desistindo. Muitas pessoas acabam deixando para lá. O povo é de coração duro, o povo não quer saber. Mas Elias, como eu e você compromissados com o Senhor, ele faz um apelo, um desafio para chamar a atenção do povo. Então notamos que Elias propôs ao povo algo. Primeiro ele disse: olha, na realidade eu estou sozinho, fiquei só eu como profeta do Senhor.
E aonde que na realidade os profetas de Baal são 450. Então ele diz na sua palavra que, dentro de um resumo, nós precisamos ser justos. Eu sozinho contra 450 profetas de Baal. Precisamos ser justos. Olha que Elias estava sendo capacitado pela sabedoria, pelo entendimento que vinha dos céus. Porque é maravilhoso quando a gente ouve a voz do Senhor mesmo diante de um desafio. Então veja o que ele disse. Ele disse: eu vou propor algo para vocês. Eu estou sozinho, são 450 profetas de Baal. Então a gente vai fazer assim, nós vamos fazer um sacrifício. Vocês vão nos dar 2 bezerros para nós fazermos o sacrifício. Vocês vão dividir, cortar pedaços ao meio. E no entanto vocês vão estar colocando, e vocês vão estar oferecendo esse bezerro. Depois eu vou estar oferecendo ao mesmo tempo. Só que tem uma questão, uma situação. Eu quero que na qual vocês façam sacrifício e não coloquem fogo. Porque da mesma forma que vocês vão estar fazendo, eu também vou fazer o meu sacrifício. Eu também não vou atear fogo no sacrifício. Então vocês farão isto. E aí o desafio é proposto diante de vocês é: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus honrado a partir de agora, diante de vocês. A gente nota que Elias, ele entendia muito bem das coisas espirituais. A gente nota muito bem que diante de outros desafios, talvez Elias sairia frustrado, porque ele queria demonstrar diante do povo o tamanho de um Deus poderoso, mas o povo estava dividido. Então o que eu entendo com isso? A sabedoria que Elias tinha nesse momento para lidar com a situação, para lidar com as pessoas de fora. Então ele disse, ele propôs isso. E eu quero que a igreja entenda que quando ele estava falando de um Deus todo-poderoso, ele estava falando em que na qual as pessoas estavam duvidando, ninguém ligava para ele, ninguém dava atenção, mas quando ele propôs o desafio, todos, unanimemente, todos que estavam ali diante do povo disseram: essa é uma ideia boa e isso é justo. O que eu entendo com isso, que você está entendendo que de palavras as pessoas estão enfadadas, de discursos as pessoas estão enfadadas. E muitas vezes o Senhor nos eleva ao desafio para provar que nós servimos um Deus todo-poderoso que ministra, que trabalha, mas muitas vezes o Senhor nos eleva a desafios, e é isso que nós precisamos entender nos dias atuais que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós compramos a briga diante de desafios, mas veja que Elias não desafiou o povo diante de outras coisas, a não ser diante das questões espirituais. Espirituais. Porque quando eu e você entramos no desafio, muitas vezes das pessoas que não são as questões espirituais, a gente só sai frustrados. Quantos crentes saíram frustrados diante de desafios, que tentaram encarar desafios, mas não tiveram a sabedoria, mesmo querendo provar de um Deus todo-poderoso que faz a obra, mas não souberam lidar com as pessoas que estavam em dúvidas no seu coração. Quantos crentes, quantos líderes voltaram frustrados, porque não entenderam o propósito, o projeto, e entraram muitas vezes diante de um desafio e voltaram envergonhados. Mas a palavra de Deus diz que Elias, como eu e você, um conhecedor de fogo,
alguém que sabia que o único Deus que responde com fogo é o Deus verdadeiro. Ele propôs esse desafio, e todo o povo que estava ali vendo disseram: isso é legal, isso é uma boa palavra, isso é justo. Quer dizer, o povo estava dizendo: queremos ver então, porque desta forma vai ser provado se realmente Baal é Deus ou se o Senhor de Elias é Deus. O povo aceitou. E eu pergunto para você nesta noite: quais são os desafios que você tem feito para provar para as pessoas que estão ao seu redor, ao seu derredor e fora, muitas vezes, do ambiente da igreja, que o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso? É claro que muitas vezes ficamos chateados quando as pessoas não querem ouvir, e a gente fica ansioso para falar de Jesus. Mas a Bíblia relata que Elias, diante da sabedoria que o Senhor Deus havia ministrado na sua vida, ele propôs, diante dos profetas de Baal e diante de todo o povo, para provar que Deus é todo poderoso, ele propôs uma questão espiritual, uma resposta que só um Deus poderoso e verdadeiro poderia fazer. Você consegue entender isso, igreja? Então a Bíblia relata que quando o povo aceitou, o povo disse: isso é justo. Então Elias, por ver que era a maioria dos profetas de Baal, eram 450 homens, e no entanto ele era o profeta que ele se achava que estava sozinho. Como eu e você, muitas vezes, diante de um grande desafio, achamos que estamos sozinhos. Ele propõe, dizendo: já que vocês são em mais pessoas, eu proponho que vocês comecem o sacrifício. Que vocês comecem. Isso quer dizer o quê? Olha a sabedoria que Deus tinha colocado na vida de Elias. Ele deixou com que os profetas de Baal começassem, porque ali ele iria estudar o seu adversário, o que eles estavam fazendo, porque os profetas de Baal iriam falar geralmente o que o povo pensa, o que o povo sentia. Então ele disse: vocês começam primeiro. Por quê? Porque ele estava analisando. Então o que nós entendemos com isso como crente? Que muitas vezes a gente tem que propor diante do desafio, que aquele que nos desafia comece primeiro, para que eu e você possamos entender. Existem muitos crentes que falam demais e não deixam o seu adversário propor, o seu adversário fazer o desafio. Muitas pessoas acham que entende de tudo, que sabe de tudo, e muitas vezes ficam envergonhados. Por quê? Porque não dão uma oportunidade ao desafiador, para que no entanto você possa entender e ter as estratégias. Olha a sabedoria e que na qual Elias teve. Começa a vocês, porque quando eles começassem, a palavra ministra, e nós estamos entendendo hoje que Elias iria observar não somente a reação dos 450 profetas de Baal, mas também a reação do povo, porque aqueles homens representavam o povo, e era para o povo que Elias queria provar sobre um Deus todo-poderoso. Sabedoria, igreja. Sabedoria. Muitas vezes a gente quer contar as coisas, muitas vezes a gente quer fazer as coisas, e em vez de aproximar as pessoas, nós acabamos afastando as pessoas, porque vou repetir de novo: as pessoas estão por aqui de palavras, as pessoas estão por aqui de ideias. Muitas vezes é preciso um desafio, muitas vezes é preciso provar que Deus existe, e muitas vezes isso acontece com a gente, conosco. Falamos para a igreja que ser um profeta, que ser um cristão, muitas vezes passamos por desafio, e existem algumas coisas que o Senhor pede para a gente, que no momento nos incomoda, mas depois vem o resultado. Então a palavra de Deus ministra que foram os 450 profetas de Baal, e agora eles começam a sacrificar, na esperança que quando eles invocassem o nome do Deus dele,
ele respondesse com fogo. Mas Elias sabia, como eu e você sabemos, qual é o Deus que responde com fogo. Porque nós conhecemos o fogo, porque nós somos amantes do fogo. Então nós podemos ver agora Elias dando uma oportunidade. Como você está entendendo nesta palavra, nesta noite, que não basta sermos cristãos, não basta sermos líderes, mas nós temos que ter a sabedoria do Espírito Santo de Deus na nossa vida para poder dar um recado para as pessoas, muitas vezes que estão de fora e que muitas vezes não querem ouvir, mas quando fala de desafio, elas estão prontas para ouvir e para participar. Os 450 profetas de Baal começam a fazer o seu sacrifício. Eu posso imaginar que eles começaram o primeiro minuto, aquela empolgação, aquela cultuação. O segundo minuto ainda eles continuavam naquela empolgação, naquela situação. Ali estava o bezerro cortado, dividido, e eles estavam clamando ao Deus deles para que o Deus enviasse fogo. Mas eles clamavam e o Deus deles não enviou fogo no primeiro minuto, não enviou fogo no segundo minuto, não enviou fogo no terceiro minuto, não enviou fogo em 10 minutos, em 15 minutos. E a palavra de Deus ministra que o povo estava observando. E muitas vezes, quando o povo está observando, eu preciso usarmos de estratégia daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus e de um Deus todo-poderoso. Passaram-se meia hora e nada. Passaram-se, quem sabe, 1 hora e nada, 2 horas e nada, 3 horas e nada. A palavra de Deus diz que chegou o momento que eles começaram a apelar. Eles começaram a se retalhar, cortarem com facas e agora jogar o sangue diante daqueles pedaços de bezerro que foram cortados para o sacrifício. E nada 1 hora, e nada 2 horas, e nada 3 horas, e nada. Mas no entanto Elias só estava observando, porque ele sabia que depois seria a sua vez. Observando. Como falamos, existe crente que fala demais, não observa as coisas. O provérbio diz que muitas vezes a gente ouve bastante, depois com uma palavra de sabedoria se resolve a situação e o problema. Passaram 2 horas, 3 horas, 4 horas e nada, até que chegou um momento que o próprio Elias disse para eles: ué, o Deus de vocês não vai responder? O que está acontecendo? A Bíblia relata que Elias interrompeu, porque o Deus Baal não respondia o sacrifício, e eles estavam diante do povo, e por estar diante do povo, eles apelaram, igreja, começaram a se retalhar, começaram a se cortar, porque eles já não sabiam mais o que fazer. O desafio estava ali, mas eles não sabiam o que fazer, porque o povo estava observando. Então Elias disse: olha, o que aconteceu? Já faz mais de 4 horas que vocês estão, mais de tantas horas que vocês estão aí e não tiveram nenhuma resposta. Quem sabe vocês poderiam gritar um pouco mais alto, porque talvez o Deus de vocês esteja falando com alguém, e quando Ele está falando com alguém, Ele não consegue ouvir vocês. É diferente do nosso Deus, que está aqui, que está ali, que está lá, que está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mesmo que alguém esteja falando com Ele, como muitas igrejas abençoadas agora estão falando com Ele, não só em Jaraguá do Sul, mas como Santa Catarina e em todo o país, em todo o mundo. Mas mesmo assim Ele está dando atenção para cada um de nós nesta noite. Mas Elias disse: talvez ele esteja conversando com alguém, fale um pouco mais alto que ele não está ouvindo. Ou talvez o Deus de vocês esteja de viagem e não possa ouvi-los até agora. E a palavra de Deus ministra que, no entanto, depois de todo o sacrifício que eles fizeram, não houve nenhuma resposta de fogo, não houve nenhuma resposta extraordinária diante do povo.
e diante dos próprios profetas de Baal, que acreditamos que até o momento eles ficaram envergonhados. Então o que Elias fez? Elias disse assim para o povo: agora vocês se achegam mais perto de mim, venham até mim. O que isso eu entendo, você entende? E que na qual agora Elias tira a atenção do povo, dos profetas de Baal, para colocar atenção num Deus Todo-Poderoso que ainda não tinha se manifestado, e que até o momento, enquanto Elias falava, o povo não ligou, mas ali era uma oportunidade diante de demonstrar quem era o Deus Todo-Poderoso que Elias, que eu, que você, a tua casa, nós servimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Chegai-vos, pois, a mim. Eu quero que a igreja entenda isso. Era desafio, mas Elias disse: chegai-vos a mim, porque agora eu vou começar a demonstrar algumas coisas. Chegai-vos, pois, a mim. Demonstrar o exemplo, demonstrar quem nós somos. A mim é chamar, atrair as pessoas para chegar mais perto de você, para que você possa começar a revelar o Deus Todo-Poderoso que você serve, o Deus Todo-Poderoso que está contigo todos os dias, toda manhã, toda tarde, toda noite. Chegai-vos, pois, a mim, é demonstrar agora diante das pessoas o exemplo, é aproveitar o momento para, através de umas atitudes e de algumas posições, demonstrar como é que o Deus verdadeiro se manifesta. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não quer que as pessoas se aproximem dela. Tem pessoas, tem cristão que tem medo do desafio. E eu quero dizer uma coisa para você, que se você e eu não tivermos de bem com o Senhor, não tem como desafiar nenhum adversário. Por isso que temos falado que as pessoas desafiam e muitas vezes saem frustradas porque não estão preparadas. E a questão do desafio tem que ter sabedoria e entendimento, e é isso que nós estamos aprendendo nesta noite com o profeta chamado Elias. Chegai-vos, pois, a mim. Chegai-vos mais perto. E a palavra de Deus ministra que quando o povo se achegou agora diante de Elias, ele começa a fazer algumas preparações. A Bíblia relata que ele pegou algumas pedras, 12 pedras, e que no entanto na visão do povo eles não estavam entendendo nada, mas nós não podemos esquecer que agora era o Senhor Deus Todo-Poderoso que estava observando a Elias, a sua atitude, como observa a minha, a sua e a nossa atitude. 12 pedras, aquelas 12 pedras representavam a tribo de Jacó, representavam a tribo, representavam o concerto que Deus havia feito. Então quer dizer que aquelas 12 pedras representavam o altar aonde Elias iria colocar o sacrifício. Então nós entendemos que Elias estava reparando o altar que estava quebrado. O povo não estava entendendo nada, o que é essa montoeira de pedra, 12 pedras, na qual Elias estava fazendo. Muitas vezes as pessoas não entendem as questões espirituais, mas o importante é quando nós estamos entendendo diante dos desafios e diante daquilo que nós temos que provar, muitas vezes, não com palavras, mas através do desafio, que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia relata que ele agora, ele coloca aquelas pedras, ele organiza aquelas pedras. E o que nós entendemos com isso? O altar que estava quebrado. O altar na qual em Israel estava quebrado, porque o povo estava dividido, estava com dois pensamentos. E eu quero que você entenda que agora Elias estava consertando. Veja que Elias estava fazendo essas coisas antes de orar, de pedir que o fogo descesse.
E o que eu entendo como o altar do Senhor, se não é o nosso coração aonde Deus ministra. E que muitas vezes o nosso coração está quebrado, muitas vezes o nosso coração está dividido, e é necessário reparar o nosso coração. A palavra de Deus ministra que logo em seguida, na qual ele reparou o altar, ele ajeitou as 12 pedras, agora ele coloca a lenha. A lenha, ele organiza a madeira para atear fogo, para que fosse posto fogo pelo Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto para você, na visão física, precisaria de lenha? É claro que não precisaria, mas ele estava ali ensinando o povo de Deus a ser organizado, porque as lenhas também representavam naquele momento o que, igreja? A atitude. Ele tinha reparado o altar, agora ele estava, através da lenha, que representa a atitude, a disposição, a vontade e a organização. Tudo isso ele estava organizando, ele estava fazendo as coisas espirituais que o povo não estava entendendo, mas entre ele e Deus, ele estava fazendo um concerto, como alguém nesta noite pode estar fazendo um concerto diante do Senhor, diante da família, diante das coisas de Deus. Talvez nós nos deparamos com alguém nesta noite de missões que estejam com o seu altar dividido, com o seu altar quebrado. E além dele colocar as lenhas, a Bíblia relata que por 3 vezes ele pediu que jogasse água em cima das pedras, em cima da lenha e em cima do sacrifício, por 3 vezes. E diz que foi tanta água que, por intermédio do valo que tinha ao derredor, encheu de tanta água. Talvez o povo estava pensando, mas o que Elias está fazendo? Água não combina com fogo, fogo não combina com a água. Quer dizer, as pessoas só estavam com a mentalidade física das coisas da terra, mas no entanto a água, você e eu, nós sabemos que ela representa a purificação. Concerto no altar, vida organizada, a lenha representava, e agora tudo isso ele estava purificando diante do Senhor, para que o Senhor pudesse responder a sua oração com fogo, para que o Senhor pudesse responder o seu sacrifício diante do povo, e que na qual Elias fez o desafio. Então a palavra do Senhor diz que depois que ele fez tudo isso, ele chamou a atenção do povo, e o povo estava ali. Agora chegou o momento dele clamar, chegou o momento, no entanto, dele tomar a posição, tomar atitude, porque o altar estava consertado, a sua vida estava organizada, purificada. Agora só faltava o Senhor Deus responder a sua oração. Altar consertado diante de Deus, nossa vida organizada. O que é uma vida organizada? Não, agora eu estou consertando meu altar e vou começar uma nova vida de oração. Eu vou orar mais com intensidade, mais com devocional. Eu vou cumprir as minhas promessas diante do Senhor. Então a palavra de Deus relata que depois que ele fez tudo isso, ele fez uma coisa que muitos cristãos hoje em dia não estão fazendo. Reparou o altar, organizou a sua vida, purificou com água. O povo não estava entendendo nada, porque o povo estava com a visão física, mas diante de Elias e de Deus, o Senhor estava observando. Depois que ele fez tudo isso, a Bíblia relata que ele tomou essa atitude, que muitos não fazem mais. Muitos não têm mais dobrado seus joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Muitos não têm mais tempo. Muitas vezes não têm tido uma forma de um sacrifício como na questão de se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso.
Então a Bíblia relata que depois que ele desafiou, depois que ele reparou o altar, depois que ele organizou a sua vida, e depois que ele jogou a água numa questão de purificação, ele dobrou seus joelhos, ele colocou a sua cabeça entre as pernas e começou a clamar ao Senhor. Pediu que o Senhor respondesse ele através da oração, para que através daquele desafio todo o povo percebesse que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que responde. E a palavra de Deus ministra que depois que na qual Elias orou, Elias determinou, a palavra do Senhor ministra que veio fogo dos céus, e esse fogo do céu, ele lambeu aquela água que estava ao redor, esse fogo do céu consumiu as pedras, esse fogo dos céus consumiu a lenha, e esse lambeu toda a água que estava ao derredor de Elias. E quando o povo viu aquilo, as pessoas viram aquilo, elas começaram um a um dizer: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. E eu olho para a igreja nesta noite e digo: quem é de nós que não temos esse desejo que as pessoas veem dizer? Que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que quer ministrar, é o Deus que quer fazer a obra. Quem é de nós que não temos esse desejo? Mas muitas vezes nós somos elevados ao desafio. Muitas vezes nós somos elevados a usar aquilo que o Senhor nos dá, que é a capacidade, a sabedoria não humana, mas a sabedoria através do Espírito Santo de Deus, para lidar com as situações, e assim muitas vezes diante de um desafio, demonstrar o Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos, para depois ouvir as pessoas dizendo: realmente, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Fica de pé. Por isso o nosso clamor por fogo. Eu olho para a igreja e digo para você: todas as vezes que você desafiar alguém, desafio, entre pelas coisas espirituais. Entre diante do fogo. Não entre pelo conhecimento das pessoas lá de fora, que a gente só vai se frustrar. Mas primeiro dê uma oportunidade para você ver o que está no coração das pessoas, para que depois você possa falar de um Deus Todo-Poderoso com sabedoria, com entendimento, para que na hora que você venha orar, o Senhor Deus responda com fogo e as pessoas possam dizer: verdadeiramente o Deus que você serve é o Deus poderoso. O Deus que nós servia não é mais, está indo para o lado do seu Deus. Nós entendemos que quando não há fogo, o povo fica em dúvida. Quando não tem fogo, é dividido muitas vezes os nossos pensamentos. E quando não tem fogo, o povo fica em dúvida, e existindo a dúvida, atrai o esfriamento espiritual, o esfriamento que traz as dúvidas no nosso pensamento. Por isso que temos visto muitos líderes se esfriando. Temos até visto algumas igrejas se esfriando, não somente no Brasil, mas também até mesmo fora do Brasil. E nós queremos nesta noite, através de algo que nós preparamos para o seu coração, e que nós vamos estarmos assistindo, algo que acontece quando muitas vezes não se levantam homens, mulheres, com o mesmo espírito como Elias, para desafiar as pessoas que estão por lado de fora. As pessoas, como falamos, que estão por aqui de